Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o Jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque a Teresópolis. A coleta de lixo em Petrópolis pode ter uma definição na próxima semana, após a audiência realizada na Quarta Vara Civil aqui de Petrópolis. Nós vamos trazer a participação dos nossos repórteres para entender sobre o assunto. A Defesa Civil alerta via SMS a previsão de rajadas de vento para o município. Além disso, tem queda de temperatura e você vai ver tudo na previsão do tempo. Das cidades da cobertura do Correio Petropolitano Debate, 4 registraram aumento no número de furtos. É o que apontam os dados do Instituto de Segurança do Rio de Janeiro, ISP, divulgados na última segunda-feira. A Semana Nacional do Trânsito em Três Rios começou na última terça-feira. O objetivo é conscientizar e educar a população por meio da informação. E as eleições dos conselheiros tutelares de Teresópolis acontecem no próximo dia 1º de outubro. Saiba como votar e quem pode realizar a votação. O diálogo com o objetivo de dar destaque para os produtores teresopolitanos. Eu sou Richard Stoltzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e em TV Correio da Manhã. Você pode mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia e, é claro, também fazer parte aqui da nossa programação. Ontem estava acompanhando, após o término do programa, os comentários que foram divulgados principalmente pela nossa página do Facebook, desejando parabéns aqui para um ano do Correio Petropolitano Debate. Agradeço a todos que estão sempre aí comentando, curtindo e também nos acompanhando, viu? É muito importante, muito bom ter a presença de vocês aqui. A gente vai começar a edição de hoje com o nosso noticiário, já trazendo uma informação importante, porque a Defesa Civil de Petrópolis alertou via SMS às 9h30 da manhã dessa quarta-feira a previsão de rajadas de vento de intensidade moderada a forte ao longo do dia em função da aproximação de uma frente fria que influencia o tempo em Petrópolis. O órgão orienta a população a fechar bem as janelas e portas, evitando o fluxo de vento no interior da casa. Além disso, de não estacionar veículos ou ficar próximo a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. Em caso de emergência, ligue para o telefone 199. Para cadastrar o seu CEP você pode cadastrar o seu CEP por mensagem de texto para o número 40199 e a partir desse momento você vai receber os alertas da Defesa Civil e acompanhar o portal também na internet e também no site da Prefeitura, tendo essas atualizações. A gente vai trazer a previsão do tempo para você daqui a pouco. A eleição dos novos integrantes dos Conselhos Tutelares de Teresópolis para o próximo mandato, que será de 2024 a 2027, acontece no próximo domingo, dia 1º de outubro, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O local de votação é o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, que fica na Avenida Lúcio Meira, número 311, na Várzea. O pleito é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e também do Adolescente e conta com o apoio da Prefeitura e também da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Participam 44 candidatos habilitados na seleção, que
que inclui análise de documentos e prova de reconhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Serão eleitos 5 conselheiros tutelares para o Conselho Tutelar, 5 para o Conselho Tutelar 2, com os respectivos suplentes. Podem votar os eleitores do município que estejam em dia com a Justiça Eleitoral. Basta comparecer ao local de votação com o título de eleitor e um documento de identificação oficial com foto. O lacre das urnas utilizadas no pleito vai acontecer quinta-feira, amanhã, às 3 horas da tarde, na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e que fica localizado no Centro Administrativo Municipal Manuel Machado de Freitas, na Avenida Lucimeira 375, na Várzea. A Prefeitura de Petrópolis, falando aqui agora do nosso município, deu início nessa semana às demolições de casas no Morro da Oficina, no Alto da Serra. O trabalho é necessário para que as obras de grande porte, que englobam aí contenções de encostas e drenagem, possam continuar. As famílias moradoras dessas casas foram incluídas no Programa Municipal Recomeço Seguro. Elas recebem uma compensação financeira devido a essa demolição. As obras da Prefeitura no Morro da Oficina foram divididas em 3 áreas. A área 1, que fica entre o Hiper Shopping e a Rua Ercília Moretti. A área 2, que fica entre as ruas Professor Ercília Moretti e Frei Leão. E a área 3, do início da Rua Frei Leão até a Rua Osvero Vilaça. As obras da área 1 são de contenções de encostas e drenagem para a proteção de moradias da Escola Municipal José Fernandes da Silva e do Pronto Socorro Leônidas Sampaio. Já as intervenções da área 1 começaram no dia 9 de janeiro. As obras da área 2 e 3 também estão em andamento e também são de contenção de encostas e drenagem. Da área 2, as intervenções começaram no dia 14 de junho e da área 3 começaram tem pouco mais de um mês, no dia 14 de agosto. A gente espera que essas obras sejam cumpridas no prazo adequado, porque para esse verão a gente sabe que elas não vão ser concluídas. Então, o nosso objetivo aí é que, pelo menos para o próximo verão, esses locais já estejam devidamente com as intervenções realizadas, porque a gente sabe o risco que é e a fragilidade que Petrópolis ainda vive, né? Falando de Três Rios, a Prefeitura iniciou, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança, em parceria com a Secretaria de Saúde e também a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, ela vai promover a partir de hoje, promove desde ontem, terça-feira, e segue até o dia 28, amanhã, quinta-feira, a Semana Nacional de Trânsito na Praça São Sebastião. A ação vai acontecer de 9 da manhã até 1 hora da tarde, com o objetivo de conscientizar e educar através da informação. E o evento vai contar aí com manobras de ressuscitação, palestra sobre sinalização de trânsito, primeiros socorros, distribuição de cartilhas, materiais didáticos e simulação com jogos educacionais, como o óculos de realidade virtual e distribuição de brindes aos participantes. Além da Prefeitura de Três Rios, estão envolvidos na Semana Nacional do Trânsito o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Civil Municipal, além dos profissionais do SEST, SENAT, SAMU e das faculdades Suprema e Univertix, que também auxiliam nessas campanhas. Neste ano, o tema escolhido é o seguinte: no trânsito, escolha a vida. E dentre os assuntos abordados estão, por exemplo, o respeito à faixa de pedestre, limite de velocidade e utilização de aparelhos celulares enquanto dirige. Segundo os dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, em 2022, no Brasil, foram registrados mais de 10 mil acidentes envolvendo pedestres e resultando em milhares de feridos e vítimas fatais. A gente sabe que o trânsito é muito perigoso e é preciso ter atenção total ao pegar no volante. Isso justamente porque a gente sabe os riscos de acidentes. Quando a gente fala que precisamos dirigir para nós e para as outras pessoas, também é esse o ponto. Porque numa fração de segundos em que você pega o seu celular para responder uma mensagem,
você acaba tirando toda a atenção do trânsito e pode atropelar, às vezes, uma pessoa, um idoso, por exemplo, ou até mesmo um animal que passa pela via. Falando sobre segurança, das 6 cidades de cobertura do Correio Petropolitano Debate, 4 registraram aumento no número de furtos. É o que apontam os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o ISP, que foi divulgado na última segunda-feira. O crime é um dos mais recorrentes na região, junto com ameaça e estelionato. Os dados do ISP trazem uma comparação entre os meses de agosto de 2022 e de 2023. Neste recorde, 3 dias teve o maior aumento percentual, um aumento de 42,54% no ano passado, e foram registradas mais de 40 ocorrências de furtos de diversos tipos, contra 57 neste ano, 17 a mais. Teresópolis registrou uma alta de 70 para 76 e Nova Friburgo de 71 para 73. Em Patira Alferes, o acréscimo foi de 1 caso. Já em Paraíba do Sul e Petrópolis tiveram diminuições, na primeira de 14 para 13 e de 112 para 100 na cidade Imperial. Os furtos diminuindo na cidade aqui pelo menos no mês de agosto. Em Petrópolis também houve redução no número de lesão corporal dolosa. Segundo o levantamento, foi de 104 para 88 em agosto deste ano. O crime também registrou reduções em Teresópolis, que caiu de 72 para 67, e em Patira Alferes, de 15 para 10. Já em Nova Friburgo, teve uma alta, 22,06% nos registros de lesão corporal dolosa. Subiu de 68 casos para 83. Já em Três Rios, esse índice também registrou elevação, de 40 para 47. Paraíba do Sul teve apenas um caso a mais entre um ano e o outro, de 20 em agosto de 2022 e 21 em agosto deste ano. A calçada da fama do Maracanã acaba de ganhar mais um ídolo para eternizar a sua história. Na última terça-feira, o governo do estado, por meio da Superintendência de Desportos do estado do Rio de Janeiro, concedeu então, para você que está nos acompanhando aí, mais uma homenagem, digamos assim. A gente vai colocar na tela para você daqui a pouco um pouco dessa história. Na verdade, que deixou eternizado os pés do ex-jogador de futebol Washington Coração Valente no Templo do Futebol. O espaço ele é reservado para homenagear atletas que deixaram sua marca no futebol brasileiro e mundial. E agora o ex-jogador se junta a grandes ícones como Pelé, Garrincha, Rivelino e Ronaldo Fenômeno. O Maracanã, pessoal, não é só o templo do futebol carioca, do futebol do Rio de Janeiro, é o templo do futebol brasileiro. Então, Washington, tudo que você fez pelo futebol brasileiro, o Maracanã te abraça, porque os títulos que você teve no Brasil, por onde você passou, você deixou a sua marca não só de profissional, mas de ser humano no Brasil e no exterior. Todas as dificuldades, poucos jogadores passaram pela dificuldade de saúde que você passou e todas você foi muito resiliente, paciente e deu a volta por cima e veio maior ainda. Hoje, o meu coração, o coração do Maracanã, o coração do estado do Rio de Janeiro bate mais feliz, porque a gente vai reconhecer o seu legado humano, o seu legado de pai, o seu legado de filho, o seu legado de amigo e o seu legado de ídolo tricolor. Washington, você merece estar, em nome do governo do estado e da Suderj, eternizado nesse Maracanã, na calçada da fama. Muito obrigado pela sua história de vida e muito obrigado por representar tão bem o que é o futebol. É um momento único em toda a minha vida, um momento do qual eu considero, quem sabe, conquistando um título nesse glorioso Maracanã, nesse estádio do qual tenho uma honra por ter agora sendo homenageado e colocando os meus pés na calçada da fama do Maracanã, nesse estádio do qual sonhei em jogar, apenas jogar, e hoje está realizando e ter feito muitos gols aqui no Maracanã. Tá aí para você, né? A gente acompanhando essas imagens aí. O Washington, por exemplo, que ele foi muito, né? É um jogador que ficou conhecido principalmente pela sua atuação também no tricolor carioca, né? O Fluminense,
e agora recebendo essa homenagem. Até ali, ó, como a gente comentou, tem a camisa ali autografada, a família reunida também, assim como parte aí da equipe do secretário de Estado, né, e todos ali prestigiando e homenageando o Washington, jogador que jogou muito no ataque ali, marcador de gols, gostava muito da área também, oportunista, estava no local certo, na hora certa, para estofar as redes e fez muita gente feliz aí, principalmente os torcedores do tricolor carioca. A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis está com um processo seletivo aberto para o preenchimento de 15 vagas de cuidador em saúde mental, para a contratação imediata, viu? Os profissionais vão atuar em 4 residências terapêuticas no município, instaladas para moradia de pessoas que passaram anos internadas em hospitais psiquiátricos e que não contam com suporte adequado na comunidade. Os candidatos a vagas devem ter idade entre 18 e 45 anos, ensino médio completo, diploma em curso de cuidador de idosos ou de cuidador em saúde e experiência em saúde mental. O salário é de R$ 1.558,43 para uma carga horária de 12 por 36. Como que é 12 por 36? Um exemplo básico aqui para você, se você pega, por exemplo, 10 horas da manhã, você vai trabalhar até as 10 horas da noite, no outro dia você vai estar de folga e você vai pegar 10 horas da manhã do dia seguinte, então, no seu trabalho novamente. Como fazer para se candidatar? Os interessados podem comparecer ao Cine Teresópolis, que fica no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, na Várzea, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 5 horas da tarde, levando os documentos de identificação com foto, CPF, a carteira de trabalho, PIS, comprovante de residência e também o currículo. Boa sorte para você aí que quer se candidatar. Oportunidade sendo divulgada aqui no Correio Petropolitano Debate, prestação de serviço também é o nosso nome. Policiais civis da 110ª Delegacia de Teresópolis e também policiais militares prenderam na última segunda-feira um homem acusado de crimes de violência doméstica. Ele foi capturado na localidade Pimenteiras, em Teresópolis, após uma ação integrada de inteligência. O preso possui anotações criminais por descumprimento de medida protetiva de urgência, perseguição, difamação, injúria por preconceito, ameaça, vias de fato e lesão corporal. Contra o criminoso foi cumprido mandado de prisão preventiva. Infelizmente, a gente vendo ainda, né, quando a gente trata aqui da violência doméstica, é a mulher que está sofrendo nesse caso. Os índices ainda são altíssimos e é preciso, além das medidas protetivas, que são fundamentais, é importante buscar também outras alternativas para que essas mulheres não sofram na mão de agressores. E, infelizmente, a maioria dos casos são ex-companheiros ou companheiros. É importante a gente ter essa pauta e pensar em soluções alternativas, não somente a medida protetiva, porque, como a gente acabou de acompanhar nesse caso de Teresópolis, as agressões continuam sendo realizadas mesmo com a medida sendo garantida pela lei. Vamos conversar com o nosso repórter, o Wellington Daniel, ele que está nesse momento aqui no centro da cidade e ele está acompanhando uma colisão entre um caminhão e um ônibus. A gente vai conversar com ele para entender como está o trânsito na situação também, se teve algum ferido. Eric, uma boa tarde. Wellington, boa tarde para você. Quando que aconteceu essa colisão? Chegou a ter algum ferido? Como que está o fluxo de veículos aí no centro? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Richard, agora nós estamos aqui bem perto da Santos Dumont, né? Aqui em frente à rodoviária. E agora o trânsito está tranquilo. De manhã teve uma colisão ali entre o ônibus da Petroita e também um caminhão. Mas agora o trânsito já está tranquilo, já está fluindo bem. Não houve feridos também, foi algo bem pequeno mesmo, mas trouxe um pouco de complicação para o trânsito. E agora o movimento já está tranquilo. Tá certo. O Wellington, ele vai continuar aqui com a gente, porque além dessa informação sobre o trânsito, dessa colisão que acabou de acontecer, ele vai falar também para a gente sobre a situação do lixo aqui em Petrópolis. A gente já comentou diversas vezes aqui no Correio Petropolitano Debate sobre esse tema, inclusive com a participação do Wellington também
no quadro Correio Político. O Wellington ele esteve presente numa audiência que foi realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis nessa semana e que abordou mais uma vez essa questão do lixo. E a expectativa, Wellington, é isso mesmo, é que haja uma solução para essa semana, para a próxima semana? É isso, Richard. Ontem, mais uma vez, a Condep e também o consórcio Limpa e Serra estiveram numa audiência com o juiz da 4ª Vara Civil, o Dr. Jorge Martins, e então eles falaram que um novo acordo deve sair até a próxima semana. O que foi falado ali na audiência, né, é que a M3 poderia parar de realizar o serviço, porque só para o pessoal de casa entender um pouco melhor, a empresa está realizando o serviço sem receber, porque há uma decisão judicial para que seja interrompido o contrato. Essa decisão não está sendo cumprida, isso também é uma preocupação da empresa, mas outra decisão também do Tribunal de Contas que determina a suspensão dos pagamentos. Então a empresa está operando a coleta de lixo sem receber, então eles falaram que por mais essa semana poderia ser complicado financeiramente para que o serviço pudesse continuar sendo realizado. Aí então o juiz Jorge Martins questionou, né, quais soluções então poderiam sair daquela reunião. O consórcio Limpa e Serra, tanto a Força Ambiental quanto a PDCA, se colocaram disponíveis para voltar a realizar o serviço. A PDCA também continuar com seu contrato emergencial, caso haja uma paralisação da M3. Mas então a expectativa é essa, que até no dia 3 de outubro a gente tem uma solução definitiva para a questão da coleta de lixo aqui em Petrópolis, que é essa novela com vários capítulos e várias ações judiciais, e também no Tribunal de Contas do Estado. Tá certo, Wellington. A gente vai continuar acompanhando para saber qual que vai ser essa medida, né? E tudo, como a gente comentou lá atrás, né, Wellington, bastasse renovar o contrato com as empresas ou então realizar a licitação no tempo adequado. E aí, isso de alguma forma acaba gerando uma insegurança jurídica também por parte da prefeitura, justamente por não cumprir ali com os contratos adequados, enfim. Questões aí que envolvem outros temas, mas que não é o caso. A gente só torce para que a população petropolitana possa ter aí esse serviço retomado tão fundamental e também que gera um grande impacto na saúde pública. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Um bom trabalho para você. Obrigado, Richard. Só uma última informação, né, que há uma comissão na Câmara agora que vai analisar todos esses contratos desde 2017 e agora também esses emergenciais do lixo que também estão passando por uma auditoria no Tribunal de Contas do Estado. Boa tarde para você, boa tarde a todos de casa. Obrigado mais uma vez, Wellington. E a gente vai continuar acompanhando esse tema, inclusive aqui no Correio Petropolitano Debate, nós vamos abordar isso futuramente para entender como que essa comissão também vai agir e se já tem algum desdobramento a respeito desses contratos. Em 2022, o valor da produção florestal atingiu o recorde de 33 bilhões e 700 milhões de reais, com uma alta de 11,9% em relação a 2021 e uma produção de 4.884 municípios. A área de floresta plantada cresceu 0,1%, somando 9 milhões e meio de hectares, dos quais 77,3% são de eucalipto, usado principalmente na indústria celulose. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira e o Carlos Alfredo, que é o analista, comenta sobre a pesquisa e sobre os dados obtidos. Hoje nós estamos divulgando a pesquisa da produção da extração vegetal e silvicultura referente ao ano de 2022. É uma pesquisa municipal, traz informações para mais de 4 mil municípios brasileiros que fazem essa atividade, né? A gente tem a atividade do extrativismo vegetal, com uma importância social aí para os pequenos produtores, para as comunidades tradicionais, né? Que fazem essa atividade para complementar a sua renda. E temos a atividade da silvicultura, mais ligada às grandes empresas, que tem um valor econômico bem alto e importante para a economia brasileira. Bem, em 2022, né, o valor de produção dessas atividades cresceu 11,9%, atingindo 33,7 bilhões de reais. Tá? 81,5% desse valor vem da silvicultura e 18,5% vem do extrativismo vegetal. Bem, a silvicultura atingiu 27,4 bilhões de reais, né, crescendo 14,9%, e o extrativismo vegetal 6,2 bilhões de reais, crescendo 0,2%. Bem, nós temos 9,5 milhões, né, de florestas plantadas,
maioria delas eucalipto, em torno de 7,3 milhões de hectares de eucalipto, né? O estado que possui, que tem aí maior valor de produção com essas atividades é Minas Gerais, né? Seguido do Paraná. Minas Gerais aí com 7,5 bilhões de reais gerado por essas atividades, e o Paraná com 5,5 bilhões de reais. Inclusive o Paraná, né, tem o município que teve o maior valor de produção com essas atividades, que foi o município do General Carneiro, que atingiu ali em torno de 700 milhões de reais. Bem, mas o grande setor que realmente teve um impacto positivo nas atividades em 2022 foi o produto da madeira em tora para papel e celulose, né? É um produto que o Brasil é o maior exportador mundial, né? Então, a madeira em tora para papel e celulose cresceu 11,9% na quantidade produzida e cresceu 25,5% em valor de produção. Com crescimentos expressivos, principalmente em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Tá? Bem, na parte do extrativismo, né, sobressai o grupo do extrativismo madeireiro, né? Então desses 6,2 bilhões de reais, 63,1% vem da extração de madeiras, da produção de carvão e lenha, tá? E o restante vem de vários grupos da extração de produtos não madeireiros. Entre esses grupos sobressai o grupo dos alimentícios, né? E aí a gente tem vários produtos dentro desse grupo, né? Os mais importantes é o açaí, erva mate, pequi, pinhão, castanha do Pará, né? São todos produtos que na maioria tiveram crescimento de valor de produção, exceção aí da erva mate que teve uma queda, né? Mas que são produtos importantes também para a economia brasileira. Tá, então, para você, os dados divulgados hoje pelo IBGE. E olha só, a gente falou tanto aqui sobre a onda de calor, vamos saber como que fica a previsão do tempo, porque a tendência é esse calor ir embora. Vamos conversar com o nosso repórter Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente, porque, Eric, boa tarde para você, já vou chamar ele aqui para o nosso telão. Pelo visto, tem previsão de frente fria chegando, né? Boa tarde, Richard, boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, Richard, tem previsão de frio chegando sim. O Instituto Nacional de Meteorologia atualizou o alerta que eu venho falado aqui na previsão desde o dia 26 desse mês, para nível de grande perigo. Até então, o grau de severidade do alerta era de perigo, que é da cor laranja, e agora ele mudou para a cor vermelha. Para quem não sabe o que eu estou falando, o aviso é sobre uma onda de calor que tem se espalhado por parte do Brasil, deixando as temperaturas 5 graus acima da média. Esse aviso foi cancelado e agora o aviso que entrou é um aviso de frente fria. É um aviso de frente fria que vai se espalhar por todo o Rio de Janeiro e por parte do Brasil também. Alguns estados vão passar por esse aviso e tudo mais. Então vamos para a previsão desta quinta-feira aqui na região da nossa região de cobertura. Vocês podem ver aqui no nosso telão a previsão que em Nova Friburgo os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. A previsão é de chuva com muitas nuvens no céu e também declínio na temperatura. Ali em Teresópolis vocês podem ver que a previsão é de mínima de 11 e máxima de 22 graus. Também há probabilidade de chuva para o município e além da chuva, há probabilidade de muitas nuvens no céu e declínio na temperatura. Em Petrópolis a temperatura também cai bastante comparada aos outros dias. A mínima será de 12 e a máxima de 23 graus. Há probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Agora, em Paraíba do Sul, a temperatura é de mínima de 17 e máxima de 25 graus. O que acontece? A temperatura caiu drasticamente em Paraíba do Sul, que costuma fazer mais calor, então é importante que a população se cuide e tome cuidado, tá? Porque essa diminuição na temperatura drástica, ela pode causar diversos efeitos
na sua saúde. Então, vamos tomar cuidado, tá? A temperatura vai cair e a previsão é de chuva. Ali em Pátio do Alferes, a previsão também é de chuva mais uma vez, declínio na temperatura, muitas nuvens no céu e ventos fracos. A temperatura deve variar entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. E em Três Rios o dia será de ventos fracos, muitas nuvens no céu, sol com chuva e declínio na temperatura mais uma vez, tá bom, gente? Os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. Richard, eu não vou nem reclamar porque a gente teve bons dias de calor, então agora é bom esse friozinho, a chuvinha para refrescar e tudo mais. Tá certo, Eric. Você que inclusive chegou a ir para a praia, né? Aproveitou bastante esse sol. Agora tem a frente fria aí, o pessoal tem que tomar cuidado, principalmente com a questão da saúde. Quem tem alergias, por exemplo, mais ainda atenção redobrada para não ter nenhum impacto na saúde. Obrigado pelas suas informações e a gente volta amanhã para trazer também a previsão do tempo para sexta-feira. Eu que agradeço. Outra informação para você aqui que está nos acompanhando, o sorteio da Mega Sena acumulou, viu? E vai chegar aí para a próxima quinta-feira com um valor estimado. E a gente vai trazer para você também as dezenas que foram sorteadas. Essas informações também estão no nosso site tvc16.com. Vale ressaltar que os sorteios podem ser feitos até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou também pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5. Boa sorte para você que vai participar. A gente lembra que a Mega Sena, né, muita gente joga, muita gente tem ali realizando as suas apostas e os sorteios sempre semanais e também algumas vezes edições especiais quando se trata dos sorteios especiais também, né? Como, por exemplo, de Páscoa, Dia das Mães, enfim. São alguns aí dos exemplos de sorteios especiais que tem a Mega Sena. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto bacana. Nós vamos entrevistar o Johnny Oliveira. Ele é produtor de queijos teresopolitano e que ganhou premiação com queijo Boursin na França. Isso mesmo, prêmio internacional. A gente vai conversar um pouco com ele para entender um pouco da produção, como que o queijo é feito e, é claro, sobre a premiação e qual que é o impacto também para Teresópolis na área do setor de turismo gastronômico. Tudo isso após o intervalo. O Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Iniciei a nossa entrevista aqui. Johnny, primeiro queria que você se apresentasse para a gente, por favor, falasse seu nome, seu cargo e também sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Tá ok. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Eu sou o Johnny aqui da Queijaria, no Hotel Le Canton, em Teresópolis. Nós temos a queijaria em atividade aqui já desde 2012. Então, a gente já está com bastante tempo de caminhada, né? Bastante produção de queijo desde então. No decorrer dessas produções de 2012 para cá, a gente já participou de alguns concursos de queijos nacionais e internacionais, né? De 2017 para cá. E, graças a Deus, desde então, todos esses concursos que a gente participou, a gente conseguiu ter queijos premiados, né? O que faz com que, para a gente, traz muita alegria, porque mostra a qualidade do nosso trabalho e mostra que a gente está no caminho certo, né? O último concurso no qual a gente participou aconteceu agora, no dia 10, 11 e 12 de setembro, na França. Nós tivemos queijos, né, inscritos nesse concurso, onde foram inscritos 1.640 queijos, né, do mundo inteiro, e do Brasil nós tivemos 81 queijos premiados, né, e entre esses queijos o meu, graças a Deus, estava lá, a gente conseguiu uma premiação com o nosso produto. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder levar, né, o nome do nosso país, do nosso estado e cidade, né, para o mundo, mostrando que sim, a gente tem um local bom e queijos bons de qualidade aqui também no Rio de Janeiro. Johnny, agora qual que foi o queijo que foi premiado e como que foi também, é claro, receber essa premiação? Então, o queijo premiado é uma história até engraçada. Ele é um queijo artesanal francês, né? Então, a gente fez esse queijo aqui e encaminhou ele para a França, né? Então, nós mandamos o nosso queijo para lá, ele foi premiado e mostra para a gente que a gente está no caminho certo, respeitando todas as técnicas de produção, sendo fiel, né, ao trabalho que tem sido executado. Esse queijo, ele é uma massa de boursin temperado, ele vem regado com óleo, azeite e ervas finas, né? Esse tipo de queijo, geralmente, quando encontrado aqui no Brasil, é bem comum encontrar ele com leite de vaca. Nós começamos a fabricar ele com leite de vaca em 2012, porque muitas pessoas têm algum tipo de
preconceito com queijos de cabra, infelizmente. É um queijo muito saudável, tem um teor de lactose muito baixo, a gordura também. Então, é um queijo que, para quem está buscando para quem tem alguma tolerância à lactose ou buscando uma alimentação mais controlada, é um queijo muito indicado. Mas devido àquele retrogosto caprino, muitas pessoas têm algum preconceito. Então eu pensei, poxa, por que não fazer esse queijo para agradar os dois públicos, né? Aqueles que não gostam de queijo de cabra e os que gostam também, já que ele mantém a mesma textura pastosa, ele mantém a mesma acidez característica, né? Então a gente foi bem fiel na produção, mudando somente o leite, e a gente conseguiu, né? Um resultado muito bom. Nós já tivemos a medalha de ouro com ele no Queijos Brasil, em São Paulo, em 2019, e em julho deste ano ele participou também do Queijos Brasil, da 6ª edição, que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. Lá também ele foi premiado, né? E nesse último que participamos, novamente premiado. Então, mostra que, embora a gente tenha alterado a origem do leite, né, a gente conseguiu respeitar toda a técnica de produção e manter o principal, que é a característica do queijo, né? O queijo Boursin, ele é um queijo de fermentação láctico-ácida. Isso significa que ele tem um período maior de fermentação e coagulação. Por isso ele atinge essa acidez, né, diferenciada e bem agradável, né? Então, fazendo ele com leite de vaca, ele se torna um queijo muito mais versátil para o uso, seja para um aperitivo, um acompanhamento com queijos e vinhos, uma boa cerveja artesanal, até mesmo um acompanhamento com salada para uso gastronômico. Ele é muito versátil também. Johnny, queria que você falasse um pouco também, então, como que funciona, por exemplo, essas premiações, o que é avaliado para que um queijo ele seja premiado? Sim, sim. Então, cada queijo ele tem a sua categoria, né? Existem queijos de massa cozida, por exemplo, o parmesão, né? Que é um queijo de massa cozida e prensada. Existem queijos frescos, como o frescal, né? O ricota, burrata. E existem queijos de massa láctica, que são esses queijos que dependem de um período maior de fermentação. Então, cada queijo ele tem a sua categoria. Então, o queijo ele é inscrito nessa categoria no qual ele pertence, e chegando lá, né, constando a categoria, os jurados vão avaliar sensorialmente. Então, eles vão provar, né, vão ver o aspecto físico do queijo, né, a estrutura, a casca, né, a firmeza, isso tudo é avaliado, o paladar, o cheiro, né? São as análises sensoriais, né? Então, tudo ali vai indicar a pontuação que o seu queijo vai fazendo de acordo com o que eles vão estar avaliando, né? Hoje, por exemplo, esses queijos, eles são queijos bem aromáticos, então ele tem que ter um bom aroma, bastante sabor, tem que ter uma cor bonita, dependendo do queijo, cremosidade ou não. Então, isso tudo né, faz parte do critério de avaliação do produto até chegar ao resultado. E, Johnny, você comentou logo no início aqui do nosso bate-papo, né, que a queijaria foi aberta em 2012, são aí basicamente 11 anos já em funcionamento nessa produção. Quando foi, então, que vocês iniciaram, por exemplo, ou decidiram participar dessas premiações, desses concursos? Então, o Hotel Le Canton, ele é um resort imenso, né? Então, são 3 complexos nesse hotel. Nós temos o hotel principal, temos o Hotel Magic e tem o Hotel Fazenda. Esses 3 complexos, eles fazem parte da rede Le Canton. Então, na fazenda, existe uma fazendinha, onde o hóspede vem, acompanha a ordenha, vê os animaizinhos, né? E pensaram, por que não fazer uma queijaria? Fizeram uma queijaria para que o hóspede pudesse também acompanhar como faz um queijo, como que é a vida diária da fazenda. Então, foi um projeto que deu muito certo. A gente começou a fazer queijos aqui, primeiramente, com o intuito de ser um atrativo, né? As pessoas, da mesma forma que acompanhavam uma ordenha, as vaquinhas, eles vinham aqui e acompanhavam como que fazia o queijo e provavam o queijo no café da manhã e algumas degustações
que são feitas aqui. Com a evolução da queijaria, as pessoas começaram a procurar para comprar esse produto. Então, a gente começou a fabricar também para poder vender aqui no hotel. Então, uma vez participando de um concurso, participando de um evento aqui da cidade, em 2016, eu conheci um rapaz que ele já tinha participado como jurado de algum concurso. E ele falou, cara, eu fui jurado ano passado do Queijos Brasil, eu provei o seu queijo, ele é maravilhoso. Ele tem todo o potencial para participar desse concurso. E inicialmente eu nem sabia que existiam esses concursos, né, para avaliação de queijos e tudo mais. Assim como tem hoje para vinhos, né, cervejas. Então eu não sabia até então. Aí ele ficou de me disponibilizar informações futuras, pegou o meu contato. Aí no ano seguinte ele me mandou, olha, em agosto vai acontecer o Queijos Brasil novamente, a 3ª edição. Se você quiser participar, é só inscrever o queijo e enviar e aguardar. Aí eu trouxe a ideia para o hotel, né, para os meus superiores, e eles compraram a ideia e ficou todo mundo naquela, será que vai dar certo, né? Vai que, né? E graças a Deus, na primeira edição que a gente participou, eu mandei 2 queijos de linha de parmesão, eu mandei um feito com leite de cabra e um feito com leite de vaca, que até então eram os nossos queijos carros-chefes, né? E eles tiveram a premiação logo no primeiro concurso que a gente participou. O de cabra foi avaliado com queijo com a medalha de prata e o de vaca com a medalha de bronze. Então, para a gente foi uma alegria imensa ver que a gente tinha conseguido, num concurso nacional, né, ter destaque com os nossos queijos que eram fabricados aqui. Até porque a nossa queijaria, ela não tem aquela ambição industrial. A gente zela muito pelo amor, cuidado e pelo produto artesanal. Como a gente tem bastante hóspedes que frequentam o hotel com bastante rotatividade, a gente quer oferecer para eles a mesma experiência que eles tiveram na primeira estadia. Então, eles se hospedaram, comeram o queijo e tiveram aquela memória afetiva. Então, quando eles voltarem aqui 1 ano, 2 anos, eles vão provar o queijo, vão ter aquela lembrança e vão ver que mantém a mesma qualidade. Então, a gente procura, né, trabalhar sempre com essa qualidade, esse cuidado para fidelizar, né, o nosso produto e o nosso público. Então, a gente começou a participar desde então, de 2017 em diante, né, nós participamos dos concursos e, graças a Deus, tivemos sempre destaques, né, nos nacionais e internacionais também. Em 2021, a gente participou do primeiro internacional. A gente teve uma medalha de ouro e uma de prata com queijo artesanal que a gente faz aqui também. E agora esse na França, né? A gente também teve essa premiação. E são quantas premiações até o momento que a queijaria já tem? Hoje nós temos 13 premiações, né? Então, são 13 premiações no total, entre concursos nacionais e internacionais. Aí nós temos medalhas de ouro, prata, bronze, são vários prêmios que a gente conseguiu adquirir desde então, graças a Deus. Johnny, voltando mais especificamente a esse queijo agora premiado, queria que você falasse um pouco sobre a questão da produção desse queijo. Quanto tempo leva? Existe algum cuidado especial para a produção desse queijo? Existe diferença na produção, por exemplo, com o leite de cabra e o leite de vaca? Então, esse queijo em especial, ele é um queijo de fermentação láctico-ácida, como eu tinha falado antes. Isso significa que ele depende de um tempo maior de coagulação e fermentação. Existem, por exemplo, hoje, como o queijo frescal, que é um queijo de fermentação enzimática, né? A gente faz o processo de pasteurização, né? Terminou a pasteurização, adiciona ali o fermento láctico, né? Ou ácido láctico, e em seguida o coagulante. Em 30 minutinhos a massa já virou o queijo, é só fazer o corte e informar. Esse queijo em especial, ele depende de 12 horas, né, de fermentação e também de dessoração, para que ele atinja uma textura diferenciada e também a acidez, que é a característica maior desse queijo, né? Então, existem, né, hoje, por exemplo, nós temos aqui na nossa queijaria 12 tipos de queijos diferentes, né? Então, eu tenho hoje queijos que têm
a massa cozida e casca lavada, a massa semi-cozida. A massa semi-cozida você tem que retirar um pouco do soro, né, num determinado momento da produção e depois adicionar água quente para trazer uma textura diferenciada para o queijo, para ele ficar com uma casca bem dura e o centro do queijo bem cremoso, bem macio, como o raclette, por exemplo, que é aquele queijo que derrete, né? Então, existem vários tipos de processos. Nós temos alguns aqui, esse do Boursin, por exemplo, que demora aproximadamente umas 12 horas, né, de coagulação e também de dessoração. Tem queijos que, por exemplo, a gente faz num dia, leva para maturação e vai cuidando dele ali durante 9 meses, que é o nosso parmesão aqui, até ele ficar pronto para saída, né, para comercialização. Johnny, como que foi o impacto, até mesmo também de visitantes aí no espaço, justamente após as premiações? Porque surgiu ali também como um incentivo até para que o público conheça o lugar aonde são produzidos esses queijos premiados, né? Sim, sim. Então, as pessoas, quando começam a sair nos canais de informações, os resultados de premiações, de produtos, né, de qualidade, extrema qualidade às vezes, as pessoas têm o desejo de consumir, conhecer. Então, nós tivemos uma grande procura em conhecer a estrutura da queijaria. A nossa queijaria aqui no Le Canton, ela é toda como um aquário, ela é toda espelhada, então você consegue ver todos os passos da produção aqui dentro e ver o quão limpo, o quão organizado, o quão comprometido com a qualidade nós somos, e isso traz uma segurança para eles de consumirem também esses produtos. Então a procura ficou muito grande para as pessoas saberem como que faz um queijo, né? Porque muitas pessoas às vezes têm aquela... minha avó fazia queijo, mas fazer queijos mais técnicos exigem mais trabalho, exigem às vezes mais detalhes que às vezes a gente nem imagina, né? Como, por exemplo, a adição de fungo em queijo. Quando a gente fala fungo, a gente fica assustado, né? Imaginando, nossa, comer fungo. E é algo que é bom, né, para o queijo, é bom para quem vai consumir também. É comprovado biologicamente que faz bem ao organismo esses tipos de fungos, né, que são adicionados na casca do queijo, como o camembert, por exemplo, que é adicionado o penicílio. Então, aqui as pessoas conseguem ver todos esses processos, conseguem tirar todas as dúvidas e conhecer, né, o produto. E assim, quando se trata de um produto premiado, às vezes a pessoa não quer nem provar, já quer logo levar. Nós tivemos algumas experiências aqui com hóspedes que vieram aqui na queijaria, a gente estava conversando, aí o cara falou assim, ele provou os queijos, nossa, os queijos são maravilhosos, muito bom, mas eu vou comprar numa delicatessen que tem a caminho, porque lá tem queijos premiados, porque a maioria dos queijos eles têm uma identificação, né, uma medalhinha. A gente não coloca essas medalhinhas nos nossos queijos. Aí eu falei, olha, todos os nossos queijos também são premiados nos mesmos concursos que aqueles lá participaram. Então, se a ideia é consumir um queijo premiado, você já tem em mãos um queijo que você provou, conheceu, sabe que é bom e é premiado. Então já vai me poupar a viagem. Aí ele leva, sabe? Então as pessoas às vezes querem esse queijo premiado para poder presentear, né? Para poder ter uma experiência em casa, um bom vinho, né? Uma boa companhia, para usos gastronômicos também é bastante utilizado. Johnny, queria que você falasse um pouco também. A gente sabe que o interior do estado ele tem muito essa característica de ser produtor, independentemente do tipo de produto, mas especificamente falando agora sobre o queijo, você acredita que essas premiações também trazem a valorização para o produtor que trabalha no interior do estado? Com certeza, com certeza. É muito... o próprio governo em si começa a te olhar com olhares diferenciados e começam a melhorar certas coisas que seriam muito mais burocráticas tecnicamente para você conseguir. Então, por exemplo, em Minas, quando se fala em queijo, é cultural, está nas raízes. Então, eles conseguem muitas coisas que para a gente, aqui do Sudeste, por exemplo,
é mais difícil, exigem muito mais cobranças, sabe? Por exemplo, lá em alguns cantos você consegue fazer queijo com leite cru. Aqui tem que ser pasteurizado, sabe? E isso traz uma segurança também, claro, né? A gente não pode discutir isso, mas quando você começa a mostrar os resultados, que o seu produto é feito com qualidade, compromisso, você começa a ter algumas ajudas, sabe? Para melhorar, a estimular o crescimento do seu trabalho, o desenvolvimento, e sem dizer que todo mundo ganha, né? Abre uma rota gastronômica no estado ao qual pertence, que traz mais turista, que faz girar mais, né, a renda da cidade em si. Então, só tem benefícios, né? Ajuda muito. Nós, pequenos produtores, com essas coisas que vai ficando um pouco menos burocráticas, né? E aumenta também o giro da nossa cidade, aumenta o turismo, então isso é muito bom. Todo pequeno produtor, seja produzindo o que for, se ele conseguir mostrar a qualidade que tem e conseguir participar de concursos assim que trazem essas premiações, né, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando. E já existe algum próximo concurso que esteja para ser realizado e que a queijaria pretende também colocar à disposição algum queijo? Então, esse ano aconteceram 3 concursos direcionados a queijo. Foi o Queijos Brasil, que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina, em julho. Em agosto aconteceu o Expo Queijo em Araxá, lá em Minas. E aconteceu, né, esse concurso mundial de fromage, lá em Tours, na França. Então, aconteceram esses 3. Para o mundo do queijo, de maior impacto, eu acredito que seriam só esses 3 por ano mesmo. Pode acontecer algum regional, né, para estar ajudando os pequenos produtores, pode ser que aconteça em outros estados. Mas agora a gente sabe que vai ter o Queijos Brasil ano que vem, o Mundial do Queijo vai acontecer em São Paulo em abril, né, porque o queijo brasileiro está tendo muito destaque no Brasil em si e fora do Brasil também. Foram 81 premiações para o queijo brasileiro lá na França. Isso mostra que a gente tem, né, um país que é comprometido com o que a gente faz, sabe? Então, eles ficaram bem felizes, né, e impressionados com o resultado que tivemos lá. E a gente vai ter uma edição do Mundial do Queijo em São Paulo, em abril agora, no próximo ano. E a gente, né, se Deus quiser, vai estar participando desse também. Johnny, em relação então, à preparação, por exemplo, do queijo para um festival, há um cuidado mais especial, um movimento mais bonito, alguma coisa assim, para tornar aquele queijo, digamos, justamente mais especial para ser levado para um concurso? Então, eu não sei como que funciona em outras queijarias. Aqui, como eu trabalho 100% com o público, por exemplo, num fim de semana, a gente tem uma rotação de 700 a 800 pessoas aqui. E isso vai se renovando todo fim de semana. Então, a minha preocupação com a qualidade, ela é constante. Então, todo queijo que eu faço com o máximo de atenção, cuidado e carinho, para que exatamente a pessoa tenha uma experiência muito boa. Então, quando chegam esses concursos, eu só pego o queijo na câmara, coloco no isoporzinho, oro e envio. Tá certo. Johnny, alguma outra informação importante que talvez a gente não tenha comentado a respeito da produção dos queijos que você gostaria de ressaltar? Então, o queijo ele é um alimento muito bom, né? Existem pessoas que têm tolerâncias, né, ao leite em si, mas dependendo do grau de tolerância que você tenha, né, alguns tipos de queijos ainda pode ajudar na sua alimentação, na sua dieta. Por exemplo, como queijos maturados acima de 180 dias, né? Ele já começa a ter uma quebra de lactose. Então, se a pessoa tem uma tolerância ali à lactose, já pode pensar em consumir esse queijo. Uma coisa é a gente pensar em tolerantes à lactose e pessoas alérgicas à lactose, né?
Então, dependendo do seu caso, você pode ter uma experiência com um alimento que é completo, é vida, né? Como eu sempre falo. Se você parar para pensar que o leite ele tem todos os nutrientes necessários para uma alimentação completa, de um bezerro até os seus 6 meses de idade, e todos esses nutrientes estão presentes ali num queijo, né? Você vê que ele é teórico, o nosso artesanal aqui, ele é natural e ele pode te trazer muitos benefícios, como a fonte de cálcio, proteínas, né? Então, o queijo ele é um alimento que tem que ser indispensável na nossa alimentação, seja ela no café da manhã, num almoço com um queijo ralado com uma massa em cima, né? Então, o queijo ele tem que ser, sabe? Não é porque eu sou produtor, sabe? Mas ele tem que ser mais valorizado, porque ele tem muita coisa boa a oferecer, sabe? Com certeza. Johnny, vou fazer a seguinte pergunta. Esse queijo premiado agora que a gente comentou, que foi premiado na França, por exemplo, daria para acompanhar com algum tipo de vinho? Sim. Então, geralmente quando a gente pensa em harmonização queijo-vinho, né, quando a gente vai pegar o queijo, a gente vai analisar e vai ver acidez e gordura. Então, se ele é um queijo mais ácido, a gente geralmente indica sempre um espumante, um vinho branco. E se ele tem uma concentração de gordura, a gente já começa a evoluir para vinhos tintos, por exemplo. Esse queijo, por ser feito com leite de vaca, você encontra os dois. Você encontra a acidez e você encontra também a gordura. Então, ele é um tipo de queijo que vai ser muito versátil para a sua harmonização. Seja ela com espumante, um vinho branco, um vinho tinto, né? Ela vai fazer uma ótima harmonização. Até porque a harmonização ela é feita de momento. E momento é companhia, é compartilhar. Então, eu acredito que ele vai compartilhar a melhor experiência, com certeza. O único problema nesse meio todo, né, Johnny, é que a nossa entrevista é online e não dá para experimentar o queijo, né? É verdade, mas eu deixo a vocês o convite para vir aqui no Le Canton, conhecer a queijaria, conhecer as nossas estruturas e provar dos nossos queijos, né? Então, eu já deixo o convite aberto a todos aí que quiserem conhecer. Combinado. Johnny, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouco sobre a produção dos queijos e, claro, né, o impacto positivo que essas premiações têm, tanto para a produção como também para outros setores da economia e do turismo, como a gente tem comentado. Eu agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouco do meu trabalho. Agradeço a vocês, né, por estar abrindo essa porta para a gente aqui. E, mais uma vez, muito obrigado e o convite está feito a todos. Combinado. Johnny, obrigado mais uma vez. Um abraço. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.